Fala galera, tudo bem? Meu nome é Claudemir e bem-vindos novamente aqui ao canal Red Team Brasil. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre comandos do Kali Linux. Antes de fazer esse vídeo, eu fiz algumas buscas aqui no YouTube mesmo e alguns sites da internet para verificar qual o material que a gente pode encontrar hoje quando a gente fala de alguns comandos do Kali Linux, né? Ou comandos do Linux, né? O Kali é uma distribuição Linux baseada em Debian, né? Então todos os comandos que se aplicam para o Debian e derivados, eles também se aplicam ao Kali. Quando a gente faz essa busca, a gente encontra muito material falando apenas de comandos extremamente básicos e nada voltado para a segurança, assim como a gente gostaria, né? Então hoje eu separei alguns comandos aqui para vocês que vão ajudar na parte de segurança, entender o Kali Linux mesmo, alguns comandos que realmente a gente vai usar no dia a dia. É importante que vocês tenham uma base de Linux, com certeza, mas para essa aula aqui, a gente vai estar focando em alguns comandos um pouquinho mais avançados. A gente vai partir do princípio que vocês já têm uma base fundamental de Linux, ou seja, comandos como mkdir, como cd, como tout. Esses comandinhos básicos, a gente vai partir da ideia que vocês já conhecem esses comandos. Então a gente vai entrar com outros comandos aqui um pouquinho mais diferente, né? Então para a gente começar, é bem importante que a gente consiga sempre ter ajuda de um comando. Caso eu não saiba o que esse comando pode fazer, ou se eu não saiba um parâmetro que esse comando pode me trazer, é sempre importante a gente começar pelo manual. O man, ele vai exibir para a gente o manual de qualquer comando. Então, por exemplo, eu não sei o que o comando tout, o que ele faz. Então eu vou digitar man tout, né? Ele vai buscar o manual do comando tout e vai trazer em tela para a gente, né? Então aqui a gente vai ter os detalhes mais completos do que esse comando faz, para que ele serve, quais são os opcionais que ele traz para a gente, né, os parâmetros que a gente pode digitar. Então se vocês olharem aqui, esse exemplo é o exemplo do comando man, né, referente ao tout. Então o que ele faz? A gente vai criar um arquivo ou mudar o timestamp desse arquivo. Em regras gerais, a gente usa o tout para criar arquivos novos, né? Então o primeiro comando que eu mostro para vocês, que é o mais importante, é o man. A gente não precisa ter decorado o que cada comando faz, mas se a gente tiver um auxílio do manual de cada comando, é muito mais simples da gente buscar aquela informação que falta aqui na nossa cabeça. Então vamos sempre gravar man, a gente puxa o manual. O próximo comando, ele entra na seara de ser um comando muito básico, né? Desses comandos que eu comentei com vocês, que a maioria dos vídeos trazem, ele também se enquadra. Mas o comando ls, que eu trago agora para vocês, ele é fundamental. Durante os testes que a gente vai executar em pentests, em testes de intrusão, o ls é muito importante. A gente precisa saber o que a gente tem dentro de um diretório. Então o ls ele é responsável por exibir o conteúdo de um diretório, sendo atual, caso eu não passe um parâmetro, ou passando um parâmetro do path, né, desse diretório que eu quero listar. Então nesse caso aqui, a gente está listando o diretório raiz do usuário Red Team Brasil, né, o diretório home do usuário Red Team Brasil, a gente está listando com o comando. Eu não vou me aprofundar em todos os itens, todos os parâmetros que o ls proporciona, mas eu vou deixar aqui uma amostragem do comando como eu utilizo no meu dia a dia. Então é ls-flash. Flash, ele se enquadra uma palavrinha, mas cada uma dessas letras representa um parâmetro do comando ls. Então para decorar é muito mais fácil que a gente decore ls-flash. Isso vai trazer para a gente uma informação bem mais detalhada dos diretórios, incluindo os ocultos. A gente tem informação, quem que é o dono, qual que é o grupo desses arquivos, né? Então assim, é um comando muito básico, é um dos primeiros comandos que a gente aprende, mas para o dia a dia, durante um pentest, durante um teste de invasão,
é sim muito importante que a gente conheça o comando ls. Os próximos dois comandos que a gente vai conversar, eles estão ligados entre si e a gente pode verificar o resultado deles com esse comando que a gente acabou de estudar. Eu vou dar um clear aqui, e diretamente é mais um comandinho para vocês, ele limpa a tela, né? Então o comando que a gente vai usar agora é o chmod. Então assim, eu vou entrar aqui no diretório cd basic commands. Dentro desse diretório eu tenho um arquivo que eu deixei preparado para vocês, e com o ls aqui a gente pode ver que as permissões do nosso arquivo é leitura e escrita para o proprietário, leitura para o grupo e leitura para outros, né? A gente vai gravar aqui também no canal um vídeo referente somente a essas permissões, né? Mas se a gente olhar aqui é rw, r e r, o comando chmod ele é responsável por alterar as permissões desse arquivo. Como a gente altera? A gente tem uma nomenclatura que vocês podem pesquisar mais tarde, mas por exemplo, eu quero dar permissão completa nesse arquivo para todos que tiverem acesso a ele. Então eu vou dar um chmod 777 meu arquivo.txt. Então para a gente alterar as permissões desse arquivo, basta a gente digitar chmod, o nosso comando, 777 são as permissões, que 7 seria o nível máximo de permissão que a gente tem. Então a gente daria permissão máxima para o dono, para o grupo e para todos os outros usuários que também não fazem parte do grupo e não é o proprietário, né? Então aqui a gente vai executar. Eu vou dar um ls-flash novamente em meu arquivo. Então a gente pode ver que aqui a gente já mudou, né? Então agora a gente tem permissões completas para todos os usuários que tiverem acesso a esse arquivo. Mas quem que é o dono? Quem que é o grupo a que pertence esse usuário, o grupo de permissões? Então aqui a gente tem o usuário responsável por esse arquivo, o dono desse arquivo é Red Team Brasil, e o grupo de permissões de acesso também é Red Team Brasil. Mas poxa, e como eu faço para restringir? Por exemplo, vamos dar aqui uma permissão chmod 755 para esse arquivo, ls-flash. A gente pode ver aqui que a gente reduziu um pouco as permissões, né? Então assim, eu quero que agora o Red Team não acesse mais. Poxa, mas ele é o dono, ele tem permissão completa, então eu vou mudar quem é o dono. Para isso a gente usa o comando chon, né? Change owner. Então a gente vai mudar quem que é o dono desse arquivo. Agora eu quero que seja o root. Então eu estou falando que eu quero que o dono desse arquivo seja o root. ls-flash para a gente conferir. E a gente pode ver aqui que mudou a permissão do dono, do proprietário desse arquivo, né? Então agora Red Team Brasil não é mais o proprietário desse arquivo, e sim o root. Ah, mas e se eu quiser mudar o grupo de permissionamento desse arquivo? Da mesma forma que eu alterei o usuário, eu posso fazer dessa forma para alterar o grupo de permissionamento. Se a gente vir aqui conferir, agora o usuário proprietário é o root e o grupo de permissionamento também é o root, né? Mas e se eu quiser mudar isso de uma única vez? Então, chon Red Team Brasil, Red Team Brasil. E o nome do nosso arquivo, ls-flash para a gente conferir. E agora a gente pode ver que voltamos às permissões iniciais que a gente tinha, né? Então aqui a gente falou um pouquinho sobre como listar os permissionamentos, a gente viu a importância do ls nesse momento, então é justificável ele estar nessa aula. E aqui a gente viu como mudar então o permissionamento desse arquivo, dono e grupo de permissionamento também. O próximo comando que eu trago para vocês também é muito importante, principalmente quando a gente vê um cenário onde você conseguiu acesso não autorizado a uma aplicação web. Em alguns casos a gente consegue um acesso de um servidor através dessa interface web,
e consegue um acesso ao shell da máquina, devido ao usuário que está executando essa aplicação. Mas quando eu caio nesse shell, eu não consigo saber em que diretório eu estou, então eu preciso me localizar dentro do ambiente. Então, quando a gente tem apenas um terminal, eu não sei em que diretório eu estou, a gente usa o comando pwd. Então o pwd ele vai listar para você qual é o seu diretório atual. É um comando simples? Sim, mas é um comando que a gente usa no dia a dia, não tem como dizer que não, porque em muitos casos que você consegue um shell de acesso remoto, através de um RCE, através de uma exploração web, a gente precisa primeiro começar a se localizar. O primeiro passo para se localizar é saber em que diretório você está, em que diretório, provavelmente ele cai no diretório da aplicação. Mas qual é o diretório dessa aplicação? A gente está no var, aonde que a gente está, né? Então o pwd ele serve para isso, listar o diretório atual. O próximo comando, ele acaba também sendo um comando de reconhecimento quando a gente consegue um acesso a um shell de uma máquina, né? É o comando hostname. O comando hostname nada mais é do que eu quero saber qual que é o host, qual que é o nome dessa máquina que eu estou. Quando a gente fala em executar em localhost, executar aqui localmente, é muito simples, eu já sei o nome dessa máquina, eu consigo obter esse nome. Mas quando você cai num shell de uma exploração, talvez você não tenha essa informação tão fácil. E o comando hostname ele traz isso para a gente, que é qual é o nome da máquina onde eu estou. O próximo comando é o comando name. Ele traz algumas informações sobre a distribuição que a gente obteve o acesso. Então, da mesma forma, a gente conseguiu uma exploração bem sucedida, um servidor, e esse servidor a gente quer dar uma olhada em que distribuição que a gente está. Se a gente está num CentOS, num Red Hat, num Debian, né? Em que servidor, que distribuição a gente está. O name ele traz um pouco disso para a gente, né? Então, para amostragem, depois vocês podem pesquisar um pouco mais a fundo sobre o comando, mas no dia a dia, um comando que a gente usa muito é o name-a, que ele vai trazer um pouco mais detalhado as informações, né? Então, a gente está num Linux, é um Kali, a versão do kernel que ele está, 5.9, é um sistema x64 e a distribuição é do dia 18/12/2020, né? Então, não está na distribuição mais atualizada, mas para exemplificar para vocês aqui é suficiente. O próximo comando que eu vou mostrar para vocês, ele está vinculado a arquivos. Então eu obtive um acesso a um shell, já fiz um reconhecimento desse sistema operacional, né, levando em consideração uma exploração, e eu achei um arquivo dentro de um diretório, e esse arquivo me chamou a atenção, então eu quero saber qual que é o conteúdo desse arquivo. Nesse caso, para a gente, ele é um arquivo TXT, né? Então, exemplificando aqui, meu arquivo.txt. Como que eu consigo obter o conteúdo desse arquivo? Então, eu posso dar o comando cat, meuarquivo.com. Então, o que ele vai fazer? Ele vai trazer em tela para a gente o conteúdo desse arquivo. Basicamente isso, ele traz em tela. Poxa, legal, mas se eu quiser ver o contrário desse arquivo, então a gente sabe que o comando cat ele traz para a gente o conteúdo como está no arquivo. Mas e se eu quiser ver esse conteúdo ao contrário, né? De trás para frente, como a gente fala? Então eu posso dar o comando tac, que é o comando cat escrito ao contrário, né? E a gente pode ver que as 500 linhas que estão no arquivo, elas foram printadas em tela na ordem reversa a qual elas aparecem no arquivo, né? No cat a gente vê a ordem original, que é o texto, né, linha 1 a linha 500, e quando eu dou o tac, ele faz o contrário pra gente, né? Ele vai dar a linha 500 no começo, né, ao reverso do que a gente pode encontrar no conteúdo original do arquivo. Então a gente tem aqui o cat e o tac, eles são para a gente analisar o conteúdo desses arquivos que a gente tem encontrado no servidor. Eu vou trazer mais 2 comandos para vocês para essa aula, para ela não ficar tão grande. Aí, novamente, eu gravo a parte 2 dela com alguns outros comandinhos que também serão muito úteis no dia a dia, né? Então, a ideia dessa aula é gravar comandos
com um diferencial, não somente os comandos básicos, né, mas que possam aumentar a nossa produtividade no dia a dia e que realmente façam sentido quando a gente fala de utilizar o sistema Kali Linux voltado para a segurança da informação. Então, o penúltimo comando que a gente vai trazer para vocês é o comando ruiz. O comando ruiz, ele é muito utilizado quando a gente quer ter informações sobre um domínio ou um subdomínio, né, um endereço DNS. Então ele vai trazer algumas informações sobre esse domínio para a gente, né? Então vamos lá, vamos mostrar um exemplo aqui. Ruiz google.com.br. Então quem é google.com.br? Ele trouxe aqui a informação para a gente, então vamos analisar um pouquinho. Nosso comando, ele está indo no servidor nickbr, né? O domínio é o Google, que foi a pergunta que a gente fez. Quem que é o proprietário? Google Brasil Internet Limitada, temos CNPJ, algumas informações, nomes de servidores de DNS, quais eles utilizam, né? Então aqui a gente tem algumas informações. Então, poxa, aqui a gente já está saindo de comandinhos que a gente vai utilizar para ações locais. E aqui a gente já está vendo um possível tipo de reconhecimento sobre um alvo, sobre, né, tendo como exemplo aqui o Google, mas pode ser aquela empresa que você foi contratado para fazer um pentest, né? Então o Ruiz ele te ajuda, ou um endereço que você encontrou, um nome de domínio que você acha muito suspeito, então você quer ter um pouco mais de informação sobre ele, você pode utilizar o comando Ruiz para isso. O último comando que a gente vai conversar hoje é o comando host. Então, o comando host, ele se enquadra também nessa categoria que eu comentei com vocês, de algo um pouquinho mais sobre reconhecimento de um alvo, de um domínio, né? Então, qual a diferença do host? O host, basicamente, ele vai traduzir um endereço, um nome de domínio para um IP. Então, o comando Ruiz trouxe para a gente várias informações, proprietários, né, um pouco mais completo. E quando a gente faz a consulta utilizando apenas o host, né, vamos testar aqui, host google.com.br. Como os servidores do Google eles respondem para vários IPs, né, devido à demanda que eles têm, a gente pode ver que ele trouxe vários DNS, né, que a gente pode ter acesso quando a gente fala sobre o nome de domínio google.com.br. É interessante para a gente ver que o comando host faz nada mais é do que transformar um endereço de domínio em um IP. Isso também é útil para a gente identificar, por exemplo, qual que é o IP do servidor que está rodando uma aplicação. Então, a gente vai parar por aqui nessa primeira aula. A gente tentou trazer para vocês alguns comandos um pouco diferentes do que vocês encontram por aí para agregar mais conhecimento. Então, se é possível a gente encontrar os outros comandos em 99% dos vídeos que a gente encontra no YouTube, ok. Aqui no canal a gente vai tentar trazer para vocês um pouco diferenciado para colaborar ainda mais com o conhecimento, apoiar vocês, ajudar vocês a adquirir cada vez mais conhecimento. Muito obrigado por assistirem o vídeo, deem um like, deem um joinha e se possível compartilhem aí para ajudar o canal. Valeu galera, até o próximo vídeo.